Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Como Resolver Seu Problema com a Balança de uma Vez por Todas. Meu nome é Katsumi Sakamoto, sou profissional de educação física e desenvolvedor do método KCS Natural Fitness. Se você gosta desses assuntos de perda de peso, de saúde, de queima de gordura, enfim, tudo relacionado a esse mundo mais saudável, já dá o seu joinha, já se inscreve no canal, porque aqui a gente está cheio de informação para dar a respeito desse assunto, tá certo? E hoje vai ser um vídeo super curto, uma coisa super rápida. Eu quero te dar duas dicas muito práticas para você que sofre com o metabolismo lento. Sabe aquela coisa, meu metabolismo é lento? Estava atendendo uma aluna agora, até não, meu metabolismo não está lento, ele parou, né? Ele estagnou, ele não funciona mais, né? A gente às vezes tem essa sensação de que a gente nada e morre na praia porque na nossa cabeça o nosso metabolismo não está funcionando da maneira que ele deveria funcionar, e muitas vezes isso é uma realidade, tá certo? Então, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é procurar, sim, né, um médico, um endocrinologista, para poder fazer aí algumas medidas hormonais, principalmente a questão da tireoide, porque se você estiver sofrendo de hipotireoidismo, você vai estar com metabolismo lento, sim, porque está faltando o hormônio da tireoide no seu organismo, é por isso que ele não está funcionando na velocidade que ele tem que funcionar. Mas existem aí diversas maneiras de se acelerar o metabolismo, tá certo? E a gente vê muito disso nas redes sociais, né? Pílulas milagrosas, receitas milagrosas aí, né? De coisas que vão acelerar e vão derreter e tudo mais. Gente, vamos lá, essas duas dicas que eu estou trazendo para você é baseado em ciência, sem modinha, sem promessas falsas de coisas milagrosas que vão acontecer em 1 ou 2 semanas, tá certo? Você tem que lembrar que se você está passando por um processo de perda de peso, esse processo de perda de peso ele tem que ser gradual e ele vai levar aí de médio a longo prazo para ser resolvido de maneira definitiva. E como aqui a gente está falando de resolver o seu problema com a balança de uma vez por todas, então é óbvio que as dicas que eu estou trazendo estão focadas muito mais nesse aspecto do que qualquer mágica aí, né, porque vai fazer você eliminar muitos quilos de uma forma muito rápida, mesmo porque se você faz isso, além de você retomar todo esse peso novamente de volta, você ainda prejudica a sua densidade óssea, tá certo? Então também prejudica aí os seus ossos, sim, tá? Isso também é um estudo científico aí feito que comprovou isso, e se vocês quiserem que eu fale mais a respeito, por favor, deixe um comentário aqui no vídeo que eu faço um vídeo falando justamente sobre isso. Mas vamos lá, as duas dicas super práticas para você de forma natural, de forma saudável, acelerar o seu metabolismo. Beba água. Eu vou repetir essa porque parece muito simples, mas tem um dos maiores efeitos que você pode imaginar, tá certo? É tomar mais água, e de preferência água gelada. Por quê? Uma vez que você toma água gelada, a temperatura interna do seu corpo ela diminui, então o seu corpo ele precisa trabalhar mais para manter a temperatura interna na mesma temperatura de sempre. Então isso vai fazer com que você queime mais energia, isso vai acelerar o seu metabolismo, tá certo? E a segunda dica extremamente prática e extremamente simples também, tanto quanto beber água, é aumente o seu consumo de proteínas, tá certo? Porque quando nós consumimos a proteína, nosso corpo ele gasta aí cerca de 30% das calorias que a proteína que a gente colocou para dentro tem, só para conseguir processar e digerir essa proteína, né? Então é um consumo muito maior de energia para digerir uma proteína do que para digerir um carboidrato ou digerir uma gordura, por exemplo, tá certo? E é óbvio que para gastar isso, a gente está ali então trabalhando nessa questão energética, na produção de energia, no gasto de energia e acelerando o nosso metabolismo também, tá certo? Quais são as doses aí ideais, tanto para água quanto para proteína? Isso varia muito, né? Vai de pessoa para pessoa, mas uma conta bacana para se fazer com a água é 30 ml de água por cada quilo de peso,
né? Já tem vários vídeos aqui meus falando a respeito desse número, porque a água ela é essencial, né? Além de ter essa questão térmica que acelera o metabolismo, todas as funções vitais precisam de água para funcionar da maneira correta, né? Então, se você está bem hidratado, seu cabelo está melhor, sua pele está melhor, seu intestino está funcionando, e isso tudo também ajuda no seu processo de emagrecimento. E a proteína, um estudo recente, foi, acredito que de 2021 agora, né, calculou aí qual que é a quantidade exata de proteína que você precisa consumir para não exagerar, porque existe aí, né, um limite de proteína que o nosso corpo consegue absorver, e para não ficar abaixo também, e é óbvio que isso varia muito da quantidade de massa muscular que você tem, do tipo de vida que você leva. Se você é um bodybuilder, por exemplo, né, um fisiculturista, é óbvio que você vai precisar de mais. Se você é uma pessoa comum, você vai precisar de menos. Mas enfim, chegaram a uma média de 1,62 gramas de proteína por quilo de peso, né? Por quilo de peso ideal. Lógico, se você tiver sobrepeso, você não vai considerar o seu sobrepeso total, você vai considerar a quantidade de peso que você está visando chegar no seu peso desejado, tá certo? Então, 1,62 grama de proteína por quilo de peso ideal. E aqui, né, não é que vamos lá, se eu peso 80 quilos, né, eu vou precisar consumir por volta aí de 1,6, a gente está falando de 120 gramas aproximadamente de proteínas por dia. Não é um bife de 120 gramas, isso não é 120 gramas de proteína, tá, gente? Né? Se eu pegar um filé de frango de 120 gramas, um filé de frango de 100 gramas vai ter aproximadamente aí 30 gramas de proteína, tá? Então, isso também é importante ficar na mente, tá certo? Então, resumindo, duas maneiras muito práticas e simples e saudáveis de você acelerar o seu metabolismo. Primeiro, tome mais água, de preferência água gelada, e consuma mais proteína, de preferência, óbvio, proteínas mais magras, tá certo? Se você puder optar por peixe selvagem, né? Animais de pasto que são criados só com pasto e não com ração, tudo isso é muito mais saudável do que o comum, tá ok? Então, se você gostou dessas dicas, se você achou que esse vídeo é bacana, por favor, dá o seu joinha, se inscreve no canal, que isso também, além de motivar a criar mais conteúdo, também fala para o nosso maravilhoso YouTube que esse vídeo está sendo útil e ele vai chegar em mais pessoas. Se puder também compartilha com aquelas pessoas que estão buscando perder peso, que reclamam de ter metabolismo lento, porque essas duas ações extremamente simples vão conseguir ajudar a dar uma acelerada no metabolismo dessa pessoa. No mais, lembre-se sempre, você é muito mais sensacional do que você imagina. A gente se vê em breve.